Olá, quem fala com vocês é o H e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Bom, esse vídeo foi mais preparado com o intuito de ajudar o pessoal que, além de ter criado o personagem, como no último vídeo, está procurando um jeito novo de narrar a sua história, um jeito que se encaixe bem com a história e com o que a pessoa quer fazer. Então eu fiz uma pesquisa e peguei os tipos e estilos e suas variantes de narração de uma história. Então vamos lá, para vocês entenderem direitinho como cada um é e como usá-los. Partiu pro vídeo. O primeiro estilo é o estilo de narrador-personagem, que normalmente é usado em primeira pessoa. Esse estilo mostra mais uma perspectiva do próprio protagonista. Ele tem sua variação, que é chamada de narrador-testemunha, onde é um personagem secundário que conta a história. Porém, é melhor colocá-lo como o protagonista usando o narrador-personagem. Eu já vou falar um pouco mais sobre o narrador-testemunha. Então, esse é o primeiro estilo de narração, com o protagonista contando sua própria história. Então vamos para o próximo. O próximo é o narrador-observador. O narrador-observador é um narrador que não está dentro da história. Ele não é um personagem, porém ele está ciente dos fatos que ocorreram. É como se ele fosse um fofoqueiro. Então, o que acontece? O narrador observador, ele sabe o que está se passando na história, porém ele não tem conhecimento total sobre tudo e todos naquele momento. Ele vai contar o que ele sabe, sem dar muitos detalhes de outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, você não pode colocar usando o narrador observador, dizer que ele estava lá, fulano de tal estava lá no seu livro fazendo compras, mas enquanto isso a amiga de fulano de tal do seu livro está lá vendendo drogas. É mais ou menos isso. Você não pode contar duas coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue fazer isso porque ele é só um narrador observador. Ele só sabe de uma coisa e só pode contar uma coisa por vez. Tem outro estilo que você pode fazer isso, que é mais usado, e acho que vocês vão optar pelo outro estilo. O narrador onisciente é o nosso terceiro narrador, então eu vou dizer das duas variantes dele. Tem o narrador onisciente neutro e o narrador onisciente intruso. A diferença deles dois é simples. O leitor é uma pessoa e o livro é uma outra coisa. Tem sempre uma barreira entre esses dois. A barreira que tem entre o livro e o leitor é que o leitor ele pensa em diversas coisas ao mesmo tempo. Enquanto ele está lendo o livro, ele está pensando em quem é o assassino do final. Enquanto ele está lendo o livro, ele está tentando desvendar o mistério. Ele está tentando pensar o que pode acontecer depois que ele virar a página. O que tem do outro lado da página. O livro, ele está ali preso no que vai ter do outro lado da página. O leitor não. O leitor tem infinitas opções para imaginar do que vem em seguida. E como vamos usar o exemplo de um livro mais neutro, um livro onde uma história é contada bem certinha, direitinho, sem muitas controvérsias ou plot twists, o narrador neutro, ele vai ficar preso naquilo ali do livro. Vai ficar preso só naquilo sem dar pista do que vem depois. Já o narrador onisciente, intruso, ele vai poder falar coisas como, por exemplo, dialogar com o leitor. Quebrar essa barreira entre os dois. Ele vai poder conversar com o leitor de vez em quando, fazer perguntas ao leitor se ele prestou realmente atenção no livro. Ele vai conseguir fazer isso. Já o narrador neutro, não. Ele só vai contar ali o que está acontecendo, ele não vai ter o poder de conversar com o leitor. Essa é a diferença entre os dois. Nosso último narrador, mas não menos importante, é o narrador testemunha, que eu tinha dito no começo do vídeo. É o seguinte, o narrador testemunha é totalmente diferente do narrador personagem. Por quê? Ele pode até contar algo que está acontecendo, como todo narrador faz, ou como o protagonista no narrador personagem iria contar. Mas ele tem o seu adendo. Para ele ser uma testemunha, ele vai poder afirmar tanto o que houve, o que aconteceu realmente, como as coisas aconteceram ali direitinho, e também vai poder dar um veredito sobre a personalidade do protagonista. Ele não é o protagonista da história, ele só está contando. Você não pode colocar que o narrador testemunha está lá fazendo isso e no final da história ele sai como herói. O herói é o protagonista. O narrador testemunha está só acompanhando. Ele só está de segundo plano, escrevendo, digitando, contando para alguém a história. Qualquer coisa que ele estiver fazendo, ele está só contando a história
e participando brevemente dela. Ele não está ali fazendo a história acontecer, ele só está contando. Essas são as diferenças entre esses dois narradores. Sobre cada tipo de narrador. O narrador personagem e o testemunha, eles são ótimos para histórias com um fundo fantasioso, uma história mais doida, uma história mais viajada, como uma história de super-herói ou de algum deus grego e tal. Eles são ótimos desse jeito porque eles conseguem fazer com que ou o protagonista seja um cara muito legal, que você tenha muita empatia com ele, ou que você consiga enxergar ele como uma pessoa humana ainda. Uma pessoa que comete erros e tem o seu amigo ali, no caso do narrador testemunha, tem o seu amigo ali para ajudá-lo. Já o narrador observador, ele é bom para uma história mais pé no chão, ou uma história mais tranquila, assim por se dizer, onde você sabe que aquilo não é real, mas você acaba tendo uma certa empatia com os personagens pelo que eles passam. Você vê as diferentes maneiras de se encarar aquilo, entende? Por exemplo, o personagem pode dizer para o personagem A que algo ruim aconteceu e o personagem A não acreditar no protagonista. Por quê? Porque ele não passou pelo que o protagonista passou. Já o narrador e observador vai ter visto o que aconteceu e vai ter te passado o que houve. Desculpa por esse corte bruto, é que teve um probleminha aqui. O que acontece? Acaba que o narrador observador, ele vai te dar uma visão ampliada sobre o que está acontecendo, mas ele não vai te dar uma visão onipotente de tudo o que está acontecendo, onisciente, quer dizer. Ele não vai te dizer tudo o que está acontecendo ou tudo o que vai acontecer. Agora, sobre o narrador onisciente intruso é ótimo para quando você quer criar um livro onde o narrador tem assim os seus momentos de perguntar para o personagem se ele acha que aquilo é certo. Por exemplo, eu estou criando um livro, escrevendo um livro sobre um assassino que é um escritor. Meio estranho. O que acontece? Esse assassino, ele tá preso já. E ele tá colocando aquilo como se fosse a última história dele. Ele tá contando o que levou ele chegar até ali. E o que acontece? Enquanto ele vai contando, em algumas partes do livro eu coloco ele para perguntar. Ele faz algumas perguntas. Algumas coisas terminam com um ponto de interrogação para você se perguntar. Conforme você vai lendo, você vai entendendo as motivações dele, isso e aquilo. Você vai entendendo que ele é um cara problemático, ele é um assassino, ele tá errado. Mas chega um momento que você pensa que, tipo, talvez ele não esteja tão errado. E essas perguntas servem para quebrar o leitor, para fazer ele pensar, putz, será que eu sou uma pessoa ruim, já que eu tô concordando com um cara que tá fazendo coisa errada no livro? Mas ele é o protagonista, então é meio que para quebrar essa coisa entre os dois. É um livro que mescla tanto o narrador personagem quanto o narrador intruso, onisciente intruso. O que acontece? Eu gosto desse estilo, é bem bacana, eu acho legal quando o protagonista ou o narrador te pergunta o que está acontecendo para ver se você está prestando mesmo atenção e também para ver se você concorda com as atitudes de certos personagens. Porém, eu acho que ele só se encaixa em certos momentos em um livro que tenha tipo algo muito a ver com o que está acontecendo. Se ele for jogado numa história fantasiosa, eu não acho tão legal, não é tão bacana. Por exemplo, eu li o Percy Jackson e o Mar de Monstros. Não foi o Mar de Monstros, é A Maldição do Titã. A Maldição do Titã. Li o Percy Jackson e A Maldição do Titã e não seria legal ver um narrador intruso ali no meio. Ele tem um narrador personagem, que é o próprio Percy Jackson, mas não seria legal um narrador intruso, entende? Porque seria algo meio deslocado da realidade do livro. Por exemplo, ele não pode perguntar se você concorda com as atitudes do protagonista quando o protagonista é um herói. Não faz muito sentido, é óbvio que você vai concordar com ele com o que ele está fazendo. É certo, tem alguns momentos do livro que são para dar um drama maior. E entre o narrador neutro, eu acho ele bem legal para uma história mais pé no chão, fantasiosa, e uma história mais rápida e objetiva. Ele perde o desconcentramento do personagem, das ações do que o personagem tem que tomar e tal, desses dilemas do personagem, e é mais objetivo. Ele não precisa ficar dando rodeios no mesmo evento o tempo todo. Ele não precisa ficar lá na frente fazendo os personagens debaterem sobre uma decisão que foi tomada no começo do filme. Do filme não, do livro.
eu tenho que parar um pouquinho de ver filme. No começo do livro, ele é bem melhor assim, porque ele é mais objetivo. Ele não quer que você preste tanta atenção no livro como os outros narradores querem. Ele quer que você entenda o que aconteceu no ponto A, no ponto B e no ponto C. É só isso que ele quer, nada mais. E essa é a minha visão sobre os narradores. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.